O maior peixe-leão do mundo foi capturado em Fernando de Noronha. O animal tem 49 centímetros de comprimento, o que supera o recorde anterior, que era de um exemplar com 47,4 centímetros, encontrado nos Estados Unidos. A captura foi feita por mergulhadores da empresa Sea Paradise, que fazem um trabalho em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Essa ação é necessária porque as águas do Oceano Atlântico não são o habitat natural do peixe-leão. A espécie é originária do Indo-Pacífico. Por conta disso, ela representa um risco ao equilíbrio ambiental da região de Fernando de Noronha. Agora a gente vai conversar com um dos mergulhadores que tem feito essas capturas, Maicon Messias, responsável técnico do projeto Peixe-Leão da Sea Paradise. Uma boa noite, Maicon. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro eu queria entender, a Renata bem disse, que o peixe-leão não é do Oceano Atlântico, ele é do Índico-Pacífico, mas circula por aqui e também circula no Caribe. Como que esse peixe invasor chegou até aqui e quais os riscos que eles representam para esse habitat? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Queria agradecer aí o convite. Sim, como a Renata falou, ele é de origem do Indo-Pacífico. Ele chegou ele foi introduzido na Flórida na década de 90, na região do Caribe, tá? Então, durante um furacão que aconteceu, um dos aquários ali da Flórida, ele teve a água do oceano invadida e as piscinas, né, os aquários que tinham os exemplares de peixe-leão ali em amostra, acabaram indo para o mar. Desde então, não teve nenhum controle, né, na região ali do Caribe, ele foi se espalhando, foi se instalando e foi descendo pela costa do oceano, aqui pela costa do Caribe ali, né, da América Central. Em 2020, a gente teve o primeiro registro aqui no Brasil e foi aqui em Fernando de Noronha, né? Desde então, a gente tem feito uma ação aí junto com o ICMBio, esse monitoramento e captura deles. Ele representa aí um risco para o meio ambiente, porque ele é um predador voraz. Por ser uma espécie invasora, então os animais não reconhecem ele como predador. Então ele consegue se estabelecer, consegue se alimentar muito fácil. E a principal fonte, né, de alimentação deles são os peixes pequenos. Então você retirando esses peixes pequenos, você acaba quebrando toda aquela cadeia alimentar, né? Toda a cadeia alimentar que a gente tem ali no ambiente. Então, se desaparecer os peixes pequenos, os animais grandes vão começar a desaparecer também, como a gente tem observado que tem acontecido no Caribe. Então, esses são os principais riscos aí para o meio ambiente. Ô, Maicon, como essas capturas são feitas? É trabalhoso? E depois que vocês capturam o peixe, o que é feito com ele? Sim, a gente faz de duas formas, né? A gente faz um monitoramento, às vezes desarmado, então a gente encontra eles durante o nosso percurso de mergulho. Se a gente encontra, a gente marca esse ponto para, num próximo mergulho, a gente já voltar munidos de um arpão. Então a gente leva um arpão e um recipiente para a gente guardar ele dentro, a gente chama isso de zookeeper. Então, quando a gente encontra ele, a gente consegue se aproximar bastante, ele permite que a gente se aproxime bastante. A principal defesa dele, né, contra os predadores, quando ele vê a gente até como ameaça, é ficar com os espinhos, todo arrepiadinho, os espinhos à mostra. Então, ele permite que a gente consiga se aproximar, porque ele não foge, ele fica só esperando com os espinhos abertos. Aí a gente consegue fazer a captura com o arpão. Tem que ter cuidado, né, com o manejo dele, para não tocar nos espinhos. Depois a gente coloca nesse recipiente e traz ele para a superfície. E, Maicon, me diz uma coisa, você mencionou que em 2020 foi o primeiro caso aí em Fernando de Noronha. Em 2025 a gente, então, tem o maior peixe já capturado. Essa população do peixe-leão, ela tem crescido muito. Como você tem analisado esse trabalho de vocês? Há uma preocupação? É preciso aumentar mais esses mergulhos? Qual que é o parâmetro de hoje? Então, a gente tem uma referência do que aconteceu no Caribe, né? A gente tem aí
dele ter se instalado ali no Caribe. Então a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. Acho que perdemos o contato com o Maicon. Vamos ver se a Esse gente... foi o primeiro registro em 2020. Maicon. A gente já pegou mais. Maicon, você está me ouvindo? Oi? Sim. Posso pedir só para você retomar? Tô te ouvindo. É que a gente teve uma falha, só retomar, porque você estava falando justamente que vocês têm como base o que aconteceu e o que está acontecendo no Caribe. Se puder recomeçar daí, porque a gente perdeu a conexão. Claro. Então a gente tem com base o que vem acontecendo no Caribe, né? O que vem mostrando para a gente é o quê? Que no decorrer dos anos há uma curva de crescimento. Então, é o que está acontecendo aqui também, né? No decorrer dos anos, a gente vem a cada ano capturando mais indivíduos. Eu acho que, no momento, a ação está sendo tomada dentro do que precisa ser feito, né? Acho que conforme, nos passar dos anos, for aparecendo mais indivíduos, aí a gente vai ter que tomar uma ação maior, mais efetiva para fazer essas capturas, ok? Mas que hoje a gente está dentro do que está esperado, né? Ô, Maicon, eles estão em águas profundas, em águas mais rasas, geralmente em qual superfície? Se algum mergulhador, não vocês, claro, profissionais, chegar perto, existe algum risco para os humanos? Então, a gente tem encontrado eles aí em profundidades variadas, né? Desde grandes profundidades, né? A gente já encontrou alguns indivíduos em mergulhos de 100 metros de profundidade. Mas aqui em Noronha também a gente já encontrou eles aí em 2 metros, 2,5 metros de profundidade. O maior risco para a gente são os espinhos dele, né? Ele possui um veneno nos espinhos. Se a gente entrar em contato, né, você acaba perfurando alguma parte do nosso corpo, ele inocula esse veneno, e esse veneno causa uma dor muito forte. Então esse é o maior risco aí do contato com ele. Maicon, além de Fernando de Noronha, há registros do peixe-leão em outras áreas do nosso litoral? Sim. Recentemente, a gente já teve um caso na Bahia. Por enquanto, é o mais ao sul que ele desceu, né? Aqui no continente. Mas a gente teve relato em quase toda a costa já do Nordeste, tá? E mais ao sul, chegando na Bahia.